Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Esta é a aula 21 do curso de Cálculo Numérico em Octave. Hoje vamos ver como que nós podemos calcular numericamente integrais elípticas. Esse é um assunto bastante não trivial, tá certo? E eu tenho percebido que é um assunto escasso em geral aí na literatura. As integrais elípticas, pessoal, elas não têm uma solução, digamos, analítica, ou melhor, ela não pode ser expressa em termos de funções elementares, tá? É um assunto que já está já foi muito bem estudado, desde a época de Legendre, né, da época de Euler, tá certo? Um matemático hábil, enfim. Então nós vamos hoje fazer o cálculo dessas integrais elípticas de primeira espécie e de segunda espécie. E também, finalmente, vamos ver uma aplicação dessas integrais na trajetória espiral de Seyfert, que é um outro assunto também bastante difícil de achar esse assunto, pelo menos na literatura em língua portuguesa, os livros de matemática, né? Bom, nós vamos então, pessoal, antes de mais nada, eu quero introduzir para vocês a ideia dessa, então, quais são essas integrais elípticas de Jacobi, de primeira espécie e de segunda espécie. Então, as integrais estão historicamente associadas ao problema de se determinar o comprimento, tá, da lemniscata. A lemniscata de Bernoulli, e também o comprimento da elipse, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos começar aqui com a equação em coordenadas polares da lemniscata. R ao quadrado igual a ao quadrado cosseno de 2θ. Esse θ é um ângulo que está entre menos 45 graus e até 45 graus. E antes da gente ver a expressão, pessoal, para o cálculo do comprimento dessa lemniscata, tá? Vamos já no Octave e fazer o código, tá certo? Ver o código que implementa, então, o gráfico da lemniscata aqui no Octave. Então, eu já fiz esse arquivo, esse código, ele está com o nome de lemniscata. Vamos abri-lo aqui. E o código ele é bastante simples, então eu inicio definindo o parâmetro A. Então, eu estou supondo que o A é igual a 1. E o θ, pessoal, né, que eu estou simbolizando pelas letras TH. Então, ele vai de menos π sobre 4 até mais π sobre 4. Tá? Eu coloquei aqui 200 pontos na função, né, namespace. E aqui está a expressão da equação em coordenadas polares da lemniscata. Então, R igual a vezes a raiz quadrada do cosseno de 2θ. Bem, e aí eu preciso, né, passar isso para coordenadas. O gráfico que eu vou plotar vai ser um gráfico em coordenadas cartesianas. E aí eu uso então as equações das coordenadas polares, x e y, e vou plotar o x, o y em função de x. Tá? E também vou plotar a parte de baixo do gráfico, trocando o sinal aqui de x por menos x. Tudo bem? Então, bastante simples. Vamos aqui executar o nosso código. E a gente vai ver o gráfico, então, da lemniscata. Só para lembrá-los, né, como que é a forma desse gráfico. Então, as integrais elípticas estão associadas ao comprimento, tá? Ao problema de se determinar o comprimento dessa curva aqui, que parece um infinito, né, o símbolo do infinito, e que é a lemniscata, tá? Então, nós vamos, pessoal, agora ver aqui na transparência o cálculo do comprimento de arco dessa lemniscata. Bom, esse comprimento L, ele é então a integral de 0 até π sobre 4 de ds, tá? Esse ds é o elemento de arco. E aí, como a gente está calculando de 0 até π sobre 4, então nós determinamos o comprimento apenas dessa parte aqui, tá certo? Desse primeiro quarto, né, da lemniscata. Então a gente multiplica por 4 para nós obtermos o comprimento total da lemniscata, como eu fiz aqui. Então o comprimento L é 4 vezes a integral de 0 até π sobre 2 de ds, tá certo? Bem, quem que é esse ds? Esse ds é um elemento infinitesimal de arco
que você calcula pelo teorema aqui de Pitágoras, tá certo? Só que nós temos que passar esse ds, pessoal, para coordenadas polares. Então, o x é r cosseno θ, o y é r seno θ, e aí nós calculamos então o dx e o dy, para daí calcular o ds ao quadrado. Né? O ds ao quadrado, como isso aqui é infinitesimal, isso aqui se aproxima para uma reta, e aí aplico o Pitágoras, então ds ao quadrado, dx quadrado mais dy ao quadrado. E aí fazendo essa continha, você acha dr ao quadrado mais r2 dθ2. Tá? Bem, quem é o R2, né? A equação da Lemniscata? É A2 cosseno de 2θ. Notem que aqui eu preciso de dr, então eu calculo a derivada dessa expressão, né? Ou melhor, a diferencial dessa expressão. Então, diferencial de r ao quadrado é r dr, tá? É 2r dr, né? E aqui também diferencio em relação a θ, o 2 vem, né? Ele sai, cancela esse 2 do lado esquerdo, e aí vai ficar menos A2 seno, a derivada do cosseno é seno, de 2θ dθ. E aí isolo o meu dr, né? E aí, então, eu fico com essa expressão aqui, ds2 é A2 dθ2 sobre cosseno de 2θ. Tá certo? Então, é em função do ângulo θ. E aí, para obter o comprimento L, basta integrarmos, então, isso de 0 até π sobre 4. E aí, multiplicar por 4, né? Porque a Lemniscata ela é simétrica. E isso dá, então, 4 vezes a integral de 0 a π sobre 4 dθ dividido pela raiz quadrada de cosseno de 2θ, né? Porque aqui eu tenho ds e aqui é ds ao quadrado. Então, tiramos a raiz quadrada. Bom, a gente faz uma mudança de variável, pessoal, daí, né? Para tentar, né, resolver essa integral. Então, eu digo que o cosseno de 2θ eu chamo de cosseno ao quadrado de φ. E aí calculo a diferencial, né, dessa expressão aqui. Então, isso aqui dá menos 2 seno de 2θ dθ. E a diferencial de cosseno ao quadrado de φ, menos 2 cosseno seno φ dφ. Muito bem, e aí então a gente vai substituir, né, esse cosseno de 2θ pelo cosseno ao quadrado de φ aqui. E esse dθ, pessoal, né, a gente vai substituí-lo por menos 2 cosseno φ seno φ dφ, dividido por menos 2 seno de 2θ. E aí, então, simplificando as coisas, a expressão fica dessa maneira, né? 4a, integral de 0 a π sobre 2, seno de φ dφ sobre raiz de 1 menos cosseno a quarta de φ. Bem, e esse 1 menos cosseno a quarta, a gente escreve como 1 mais cosseno ao quadrado, 1 menos cosseno ao quadrado. Só que 1 menos cosseno ao quadrado é o seno ao quadrado, que sai da raiz quadrada como seno, que cancela esse seno aqui de cima. E aí, então, fica dφ sobre raiz de 1 mais cosseno quadrado de φ. Bem, e aí, pessoal, nós usamos novamente a identidade fundamental da trigonometria, né? Cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado, e aí isso aqui fica 2 menos seno ao quadrado, tá? E aí eu coloco esse 2 em evidência, sai da raiz como raiz de 2, que está aqui, e aí isso aqui ficou 1 menos 1 sobre raiz de 2 seno ao quadrado de φ. E essa integral, né, ela não tem solução, não pode ser expressa em termos de funções elementares, pessoal. E aí nós chamamos, então, essa integral de k, né, um k maiúsculo, de 1 sobre raiz de 2, esse número aqui, tá? Que é 1 sobre raiz de 2 que está multiplicado pelo seno ao quadrado. Então, olha que interessante, o comprimento daquela Lemniscata, ela é, então, dada por essa integral aqui, tá? E essa integral, pessoal, é uma integral elíptica de primeira espécie. Então, é isso aqui que nós chamamos de integral elíptica de primeira espécie, tá? Para um k qualquer, né? No caso da Lemniscata é 1 sobre raiz de 2. E essa integral, então, de 0 até π sobre 2, tá? Desse termo, é chamada de integral elíptica de primeira espécie. Completa porque vai de 0 a π sobre 2. Se for de 0 até um ângulo θ qualquer, a integral elíptica é chamada de integral elíptica
de primeira incompleta, tá certo? De primeira espécie incompleta. Bem, observe então que na definição aqui da integral elíptica de primeira espécie, nós temos k ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado de φ. Esse k ele é chamado de módulo, tá certo? E o k ao quadrado, no nosso caso aqui, então nós precisamos elevar isso aqui ao quadrado, né? É meio, tá certo, pessoal? Então 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, isso aqui vale meio. Tá ok? Então, vamos ver como que a gente pode, no Octave, na janela de comandos, resolver essa integral elíptica. O Octave e o MATLAB já possuem uma função, tá, específica para fazer esse cálculo. A função é elliptic, tá certo? Com 2 L's, elliptic. Então, vamos efetuar aquele cálculo, né, do comprimento da lemniscata. Ele é 4 vezes A. Então, notem que o A aqui ele é igual a 1, tá certo? A gente vai supor uma lemniscata com A igual a 1. Então, é 4 vezes essa integral elíptica, tá? De K ao quadrado, né? Que é 1 sobre 2, tá certo? Dividido pela raiz quadrada de 2. Então, olha só. A gente vai escrever 4 vezes essa integral elíptica, né? Elliptic, de meio, pessoal, aqui o argumento, tá? No Octave, no MATLAB, é k ao quadrado, como eu já disse para vocês. Então, eu preciso pegar o número que multiplica o seno ao quadrado e elevá-lo ao quadrado, tá? Então, 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, né? Dá meio. E aí, dividido pela raiz quadrada, square root, né? Raiz quadrada de 2. Vamos dar o Enter e ele me retorna a resposta, que é 5.2441. Tá bom? Então, bastante interessante essa função. Outra maneira seria você fazer o cálculo numérico, tá certo? Via, por exemplo, a regra de Simpson, né, que nós já aprendemos na aula de integração numérica. Também é outra possibilidade de fazer o cálculo numérico dessa integral. Algumas aulas atrás aí, na playlist de mecânica clássica, pessoal, vocês encontram várias aulas em que eu faço o cálculo numérico, né, via a regra de Simpson dessas integrais elípticas. Essa integral elíptica já apareceu lá na aula do pêndulo simples, tá certo? E também na aula de um outro oscilador, um outro exemplo de oscilador não linear. Então, se você tiver mais interesse nessas integrais elípticas, você pode assistir a aula sobre o pêndulo simples e um outro exemplo de oscilador linear, que é uma aula que eu trato de um problema também que resulta numa integral elíptica, tá certo? Então essas integrais elípticas são bastante comuns, tá? Elas aparecem em muitas situações na física e na engenharia. Bem, uma outra situação, né, um outro problema de geometria que essas integrais elípticas aparecem é no cálculo do comprimento de uma elipse. Então aqui está a equação em coordenadas cartesianas de uma elipse, né? A é o semi-eixo aqui, nesse caso, né, pela geometria parece que é menor, e o B é o semi-eixo maior. E aqui estão, né, as equações paramétricas, tá, da elipse. Então, x igual a cosseno de φ, y igual a b seno de φ. Notem que se você substituir aqui, isso dá 1, tá certo? E aí o ds ao quadrado é dx2 mais dy2, fazendo esse cálculo, então, tá certo? Para o caso da elipse, né, eu calculo o meu dx pela equação paramétrica aqui, o meu dy também, substituo aqui. Aqui eu coloquei, eu coloquei o B em evidência, tá certo? Resultou nessa expressão. E aí, olha, eu chamei esse B2 menos A2 sobre B2 de K2, tá certo? O B aqui é maior do que A, então de fato é o semi-eixo maior, né? E para calcular o comprimento, então, dessa elipse, eu faço B vezes a integral de 0 agora a 2π, tá? Numa volta, né? Num ângulo aí de 2π, enfim, raiz de 1 menos K2 seno ao quadrado de φ dφ, pessoal. Tá certo? Que é a mesma coisa, como a elipse ela é simétrica, eu posso integrar só de 0 a π sobre 2 e aí multiplicar por 4. Né? É isso que eu fiz aqui. E aí a integral vai de 0 a π sobre 2.
Bom, essa integral que os senhores veem aqui é uma integral elíptica também. Só que é uma integral elíptica agora de segunda espécie. Então, a integral elíptica de primeira espécie é esta aqui, tá? Que tem, né, esse termo raiz de... esse termo 1 menos K2 seno quadrado de φ embaixo, né, no denominador. E aqui vocês veem a integral elíptica de segunda espécie, também completa, porque vai de 0 a π sobre 2. E olha que curioso, pessoal, esse K2, tá? Que é o A2 menos B2 sobre A2, é exatamente a excentricidade ao quadrado. Porque a excentricidade de uma elipse ela é definida como sendo C dividido por A. C é a distância, né, de um dos focos até a origem. E se eu dividir C por A, eu acho a excentricidade da elipse. Tá? Notem que A2 menos B2, isso aqui é C2. E aí C2 sobre A2 é exatamente a excentricidade ao quadrado, tá? Nesse caso aqui, para A maior que B. Tudo bem? Para A maior que B. Então aqui quando eu tenho o semeixo maior em A, né? Enfim. Então essa aqui é a integral elíptica, tá? De segunda espécie. Ela também não tem solução que pode ser expressa em termos de funções elementares, tá certo? E uma curiosidade, né, para quem gosta mais de matemática, é que o matemático Ramanujan ele obteve uma expressão aproximada para o cálculo dessa integral elíptica, para o comprimento da elipse, tá? Que é esta expressão que os senhores aqui veem, tá certo? Então, bastante interessante. E agora, pessoal, a gente vai então na janela de comandos do Octave e vamos ver como que nós podemos calcular, né, o comprimento de uma elipse. Então, vamos supor que o A ele valha 1, tá? E o B valha 2. Então, inicialmente eu vou definir o meu K, né, o meu K2, lá na janela de comandos. E aí eu vou então calcular essa integral elíptica de segunda espécie lá na janela de comandos. Vamos ver como que isso pode ser feito, então. Então, B eu vou supor que vale 2 e o meu A vale 1. Tá bom? Vou colocar aqui letras minúsculas e o A vale 1. Né? Já que o Octave ele é sense cave, né? Sensitive case. Ou seja, ele faz diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas. Né? Case sensitive, tá certo? E então, no meu K2... ele é igual a b ao quadrado, né? B ao quadrado menos a ao quadrado dividido por b ao quadrado. Então essa aqui é a definição do K2, que é exatamente a excentricidade. E agora, pessoal, eu vou então criar aqui um vetor, tá? Eu vou colocar aqui K maiúsculo e E maiúsculo, que vai então receber a função elíptica, tá? De K2. Tá certo? Vamos lá. E aí, falta ainda nós multiplicarmos essa integral elíptica por 4 vezes A, né? Ou melhor. Aqui é... Não, perdão. Aqui eu estou olhando aqui em cima. Aqui, na verdade, é 4 vezes B, né? Eu tinha confundido essas duas expressões. Aqui em B, quando B é maior do que A, então eu tenho B aqui, né, fora da integral. E quando A é maior do que B, aí é o A que fica fora da integral, tá certo? Então, nós estamos nessa situação aqui. Então, eu vou multiplicar por B. Então, é 4 vezes B. E agora eu vou fazer, então, 4 vezes B vezes a integral elíptica. Tá certo? Então... olha só, essa é a sintaxe, pessoal, para você calcular a integral elíptica de segunda espécie. Tá bom? Note que ela vai me retornar aqui um vetor com duas componentes aqui, né? Esse K maiúsculo e esse E. Esse E, de fato, é o valor da integral elíptica, tá? De segunda espécie. Então, tá aí o valor 9,68 aproximadamente. É o comprimento dessa elipse, tá ok?
Então, bastante simples, né, as funções que calculam essas integrais elípticas, tá? Essa aqui é a integral elíptica de segunda espécie incompleta, porque o ângulo vai de 0 até um ângulo θ qualquer, né? E quando esse θ é 90 graus, a integral é chamada integral elíptica completa, tá bom? Muito bem. Vamos agora, pessoal, então, falar um pouquinho sobre as funções elípticas de Jacobi, tá? Na verdade, eu tenho um vídeo aqui no canal, cujo título, se eu não me engano, é um outro exemplo de oscilador não linear. No final dessa videoaula, eu trato com bastante detalhes, tá, as funções elípticas de Jacobi. Inclusive, tem uma história lá interessante sobre essas funções. Bom, as funções elípticas de Jacobi, elas são definidas dessa forma aqui, ó. Esse Sn de x, ele é chamado então de seno elíptico de x, tá? Eu acredito também que existe a nomenclatura senonoidal, tá? De x, cosseno noidal de x e denoidal de x, tá? Mas aqui eu tenho o seno elíptico de x e o cosseno elíptico de x. Bem, quem que é o x, pessoal? Esse x, ele é, então, essa integral de 0 até θ de dφ sobre raiz de 1 menos K2 seno ao quadrado de φ. Esse θ, ele está no intervalo de 0 a π sobre 2, tá certo? E o cosseno elíptico de x está aqui, né, definido como cosseno desse θ. Então, notem que esse x, ele é uma função de θ, né? E esse denoidal, ele é raiz de 1 menos K2 seno ao quadrado de θ. Tá certo? Bom, num código, o que eu fiz? Eu representei a função elíptica de Jacobi, né, o seno elíptico, para alguns valores de k ao quadrado, tá? Para esse k ao quadrado menor do que 1. Eu fiz para 0.1 e 0.9. Vamos ver, pessoal, o gráfico então dessas funções elípticas, né? Eu primeiro vou mostrar para vocês do seno elíptico e depois do cosseno elíptico, tá? Elas são funções de duplo período, as funções elípticas de Jacobi. Bom, o arquivo aqui ele está salvo com o nome de Jacobi 1. Não, Jacobi apenas. Então, olha só. Inicialmente, eu crio aqui o meu x através da função linspace de 0 até 10, tá? Com 200 pontos. E a função, pessoal, elíptica de Jacobi no Octave, no MATLAB, ela é elipj, tá? Então, não confundam com aquela elipke, né? Elipque, que nós vimos anteriormente. E aqui, então, eu tenho um vetor que vai guardar o seno elíptico, cosseno elíptico e o denoidal, tá? De x e 0.1. Então, 0.1 é o valor de k e esse x seria o θ, tá certo? Seria o θ. Bem, então, olha só, eu vou plotar mais um gráfico aqui. Então, primeiramente, eu ploto o valor para o k igual a 0.1 e depois para o k igual a 0.9, tá certo? Esse seno elíptico de Jacobi. Bom, vamos executar esse código e vamos observar aqui. Eu vou executar novamente. Parece que não gerou o gráfico completo. Então, olha aqui, está aqui, né, a função elíptica seno elíptico de Jacobi. Então, elas se assemelham aí um pouco em relação ao seno, tá certo? Mas são funções bastante mais complicadas, né? E elas são funções que são chamadas de duplo períodos, tá? Funções de duplo periódicas. Bom, no outro código, eu vou mostrar para vocês o gráfico da função elíptica cosseno elíptico de Jacobi. Então, eu fiz aqui um código 2, que é a função, que é o código Jacobi 1,
Então, novamente, pessoal, aqui eu crio, né, um vetor, tá? Que é esse seno elíptico, cosseno elíptico, denoidal. E aqui, olha só, eu peço então para que ele... bom, eu chamo a função elipj, tá? Que vai então devolver essas três funções elípticas, né? Na saída, o seno elíptico, cosseno elíptico e denoidal. Mas aí na hora do plot, eu peço para plotar apenas o cosseno elíptico, tá? Primeiro para cá igual... para cá ao quadrado, aliás, igual a 0,1 e depois para cá ao quadrado igual a 0,9, tá certo? Muito bem, vamos executar aqui o nosso código. Ele fez no mesmo gráfico, então vamos executar novamente. E aqui vocês veem, então, o gráfico, né, do cosseno elíptico de Jacobi. Então começa aqui em 1, de fato, tá? Mas vejam que são funções. Essa em azul, né, para cá ao quadrado igual a 0,1. Ela é mais semelhante ao cosseno. Já para cá igual a quadrado, k ao quadrado igual a 0,9, já fica bastante diferente a função, né, pessoal? Para k ao quadrado igual a 1, as funções seno elíptico e cosseno elíptico, elas deixam de ser periódicas, tá certo? Então isso aqui é bastante interessante. Eu fiz também eu acredito que eu fiz esse código aqui com o nome de Jacobi 2. Vamos abri-lo. E aí eu represento as funções elípticas para k ao quadrado igual a 1, tá certo? E aí, novamente, eu peço para aquele plot, então, né, o seno elíptico e também o cosseno elíptico, tá? Para cá, ao quadrado igual a 1. E vocês vão observar agora a diferença, né? Elas vão deixar de ser funções periódicas. Então, tá aí o gráfico do seno elíptico em azul e do cosseno elíptico em vermelho, tá? Para cá ao quadrado igual a 1. Então, elas, após um certo x, elas ficam constantes, tá certo? Então, isso aí são algumas curiosidades, né, em relação a essas funções elípticas. Existem outras propriedades interessantes, pessoal. Por exemplo, a gente pode, semelhantemente à identidade fundamental da trigonometria, nós podemos também escrever que o seno elíptico ao quadrado mais cosseno elíptico ao quadrado é igual a 1. Tá? E a gente pode até calcular derivadas, né, dessas funções. Por exemplo, a derivada do seno elíptico é cosseno elíptico vezes denoidal. E a derivada do cosseno elíptico é menos seno elíptico vezes essa função denoidal, né? Que é calculada tomando essa expressão aqui, tá? Muito bem, vamos, pessoal, fazer então uma aplicaçãozinha bastante interessante, né, dessas funções elípticas de Jacobi. Vamos supor o seguinte, olha, vamos supor que a gente vai fazer uma viagem aí na superfície da Terra. Então, nós vamos partir aqui do Polo Norte, tá certo? E vamos nos mover na superfície da Terra com velocidade constante, tá? Isso é importante. Então, a velocidade está aqui, a expressão ds dt. ds é o comprimento de arco entre dois pontos, né? P e Q, tá certo? Sobre a superfície da Terra e num certo intervalo de tempo dt, tá? Bom, por outro lado, nós também nos movimentamos com a mesma velocidade angular da Terra, tá certo? Por exemplo, a gente sempre está sob o Sol, né, ao meio-dia, e a longitude geográfica aqui é φ, né, esse ângulo φ, ele é ômega vezes t, tá? Então, se eu multiplicar a velocidade angular pelo tempo t, eu acho o ângulo varrido num certo intervalo de tempo, porque a Terra está girando em torno de si própria. Então, em um dia, nós também cruzamos, tá certo? Todos os meridianos, né, digamos, dando uma volta completa na Terra. Bom, pessoal, a trajetória sobre a superfície da Terra que nós descrevemos, então, ela é chamada de espiral de Seyfert,
tá certo? O que é a espiral de Seifert? A espiral de Seifert é uma curva, né, numa esfera, movendo-se na esfera com uma velocidade constante, né, e uma velocidade angular em relação a um diâmetro fixo, tá certo? Então, em relação ao diâmetro fixo da esfera. A equação, né, dessa espiral de Seifert, ela está aqui, ó, vocês estão vendo ela aqui, é esse φ, né, que é esse k, um parâmetro, vezes s. Bem, quem que é esse parâmetro k, né? Notem que, como φ também é ômega vezes t, esse k ele tem que ser ômega dividido por v, tá certo? Porque S sobre V tem que dar T, né? Tem que dar esse tempo T. E nós temos que recuperar essa expressão aqui. Tá? Bom, então é basicamente isso que é a equação da espiral de Seifert. Olha só. Vamos estabelecer, pessoal, coordenadas cilíndricas para descrevermos então esse movimento, né? Então, olha só, as coordenadas de um ponto P, aqui na superfície da Terra, então, em coordenadas cilíndricas, tá certo? Não em coordenadas esféricas, é φ, ρ e z, tá? Então, φ é esse ângulo, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, tá aqui o ponto P, ele tem uma coordenada angular φ, tá certo? Uma distância, né, radial ρ e uma altura z, tá certo? Em relação à origem aqui, né, do meu sistema de coordenadas. Bom, esse φ, então, é o ângulo, né, que o meridiano... é o ângulo que forma, né, o meridiano, que passa aqui pelo ponto P, com o meridiano de referência. Tá? O meridiano de referência é esse que está em azul aqui, né? O meridiano de Greenwich. Esse Z, então, é a altura, tá? Sobre o equador. E esse ρ é a distância do ponto P até o eixo de rotação. Tá certo? Bom, supondo que a Terra é uma esfera de raio R igual a 1, tá? Então, essa distância aqui, da origem até o ponto P, a gente vai chamar de R, igual a 1. E esse R aqui, ao quadrado, né, por Pitágoras, é ρ ao quadrado mais Z ao quadrado, tá? Então, basta você lembrar aí das suas aulas de coordenadas cilíndricas. Isso significa que ρ ao quadrado mais Z ao quadrado, isso é igual a 1, tá certo? Bom, primeiramente, pessoal, antes da gente ver esse cálculo aqui do comprimento de arco, né, na superfície da Terra, dessa espiral de Seifert, eu quero fazer esse desenho com vocês no Octave. Então vamos ver como que a gente pode desenhar essa esfera, né, aqui com esses meridianos e esse paralelo, né, o equador, lá no Octave. Tá? Bastante interessante esse exercício. Vamos abrir o código aqui e vamos explorá-lo. Ele está com o nome de Terra. Bem, pessoal, aqui então está o código para nós fazermos aquele gráfico. Inicialmente eu defino o raio unitário, né, da minha esfera. E aí eu tenho que escrever as equações em coordenadas esféricas. Então é x igual a r seno θ cosseno φ, y r seno θ seno φ e o z é r cosseno θ. Bom, é claro que eu preciso definir daí esses parâmetros θ e φ, definir através da função linspace, tá? O θ vai de 0 até π, então o θ é esse ângulo aqui, né? Que vai aqui então de 0 até 180 graus, tá? Reproduz esse lado, né, da esfera. E para eu gerar a esfera toda, daí o φ ele tem que varrer de 0 até 2π, tá? Eu estou usando 50 pontos nessa função linspace. E aí, para fazer a minha grade de pontos, a minha malha, né, eu uso essa função que aprendemos na aula sobre gráficos, a função mesh grid, que vai plotar, então, essa superfície, esses pontos, melhor dizendo, em 3 dimensões, que vai devolver ângulos φ e θ, então, uma matriz, né, com dados de φ e de θ. E aí, para a gente gerar, então, a superfície, eu uso aqui a função surface, né, surf,
de x, y, z e estou jogando numa variável h1 porque daí eu vou definir aspectos relacionados a cores, tá? E aí eu uso a função set, né, definir, configurar dessa função h1 e aí eu coloco esses parâmetros aqui. Bom, para eu desenhar o meridiano de Greenwich, né, o meridiano de referência, então é aquele em que φ igual a 0, tá? E aí o θ, né, aqui ele está indo de... Bom, o θ, no caso, ele tem que ir de 0 a 2π agora, né, para eu fazer esse meridiano, tá? Digamos os dois lados, né? Então o θ vai ter que ir de 0 a 2π. Estou usando 100 pontos. E aí eu coloco novamente as equações em coordenadas esféricas, tá? E para fazer a linha eu uso a função line, tá certo, pessoal, de x, y, z. E aí estou atribuindo para uma variável h1, uma handle, né? E aí defino a cor, né, a espessura dessa linha, usando a função set, tá certo? Para fazer o meridiano que passa pelo ponto P, essa linha vermelha aqui, bem, aí eu escolho um ângulo, eu preciso escolher um ângulo φ, né, pessoal? O ângulo φ que eu escolhi é 60 graus, tá? Π sobre 3. E esse θ, novamente, ele tem que ir de 0 até 2π para fazer o meridiano completo. Coloco aqui as equações em coordenadas esféricas, x, y, z. E para fazer a linha, eu coloco a função line, tá certo? E aí eu defino, então, né, as cores, tá? A cor vermelha é definida por esse vetor aqui, espessura de linha, tá certo? Mesma coisa para o equador, para você fazer o equador. Então, é aquele em que θ ele é 90 graus, né? O θ é uma linha aqui em que o ângulo θ é 90 graus, tá certo? E o φ ele tem que ir de 0 até 2π. Escrevo as equações em coordenadas esféricas e aí usando a função line eu peço para que ele desenhe para mim essa função linha, né? Essa linha com essas cores e essa espessura de linha. Bem, e o eixo da Terra, pessoal, né? Como que você faz o eixo da Terra? Tá certo? Essa linha aqui. Para fazer o eixo da Terra, aí eu uso a função line, tá? Aí eu coloco esse vetor 0, 0, tá? 0, 0, e esse menos 1.1, menos 1.1, tá? Mais detalhes sobre isso vocês acham lá no site do Octave, tá? O significado, né, de cada valor ali. E o ponto P, bom, para eu daí desenhar esse pontinho, né, o ponto P, eu preciso defini-lo. Preciso definir um θ e um φ, tá? O θ que eu defini foi π sobre 6, né, 30 graus, e o φ 60 graus. Tá? Preciso colocar as equações, né, das coordenadas esféricas, x, y e z. E aí, pessoal, eu preciso então definir o ponto, né, e o centro da esfera. Eu preciso plotar esse ponto e o centro da esfera. Aí eu uso a função, né, plot em 3 dimensões, então plot 3. Tá? Eu vou plotar esse x, y, z. Aqui cor vermelha, né, o marcador bolinha. Aqui está a espessura de linha, o tamanho desse marcador, a cor, né, da borda do marcador e a cor de preenchimento do meu marcador, tá? Vermelha. E novamente para o centro da esfera, né, 0, 0, 0, espessura de linha 1, tamanho do marcador 4, a cor da borda do marcador azul e de preenchimento também azul. Aqui eu estou utilizando a função view, né? A função view ela é uma função que mostra o ângulo que você vai girar em torno do eixo Y e em torno do eixo Z, tá? Um bom ângulo de visada aí dessa esfera está aqui, tá? E esses valores. Bem, eu estou definindo os eixos iguais e eu não quero, pessoal, que mostre os eixos, então eu dei aqui a função axis of, tá certo? Vamos então executar esse código. E vamos ver como que vai ser o gráfico que a gente vai gerar. Então tá aqui, né, a nossa esfera. Né? É claro que a nossa esfera não ficou igual a essa. Tá? Na verdade, eu quero que a esfera se aproxime dessa aqui. Então o que a gente pode fazer? Nós podemos mudar, né, a cor então, desse gráfico. Tá?
E a gente pode, então, dar a função Color Map, pessoal. Existe a função Color Map, que eu ensinei vocês na aula sobre gráficos, que muda essas cores, né? Então, olha só, eu vou aqui colocar, eu vou chamar a função Color Map. E a cor que vocês visualizem aqui na transparência é um cinza, né? Então, Color Map Gray, tá? Vamos executar e vocês já vão notar que ele já se aproximou um pouco, né, da nossa figura aqui da transparência, mas ainda não está igual. Bom, para eu sombrear, pessoal, essa esfera, tá? Para eu fazer um sombreamento, tá? Existe uma função própria para isso. É a função shading. É a função shading. Se eu não me engano, interp, tá? Essa função shading interp, ela é responsável pelo sombreamento. Vamos executar aqui. Agora já ficou melhor, né? Então notem que a nossa esfera já ficou mais próxima, né, dessa esfera da transparência, tá certo? Então um exercício bastante interessante, né, para vocês treinarem aí, tá certo? E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos então ver como que a gente pode desenhar, tá, aquelas espirais de Seifert que eu expliquei, né, para vocês. Então vamos supor que a gente se move, tá, de um ponto para outro na superfície da Terra, né? Então do ponto P, digamos, até um ponto muito próximo, um ponto Q, infinitesimalmente próximo. Aqui está a expressão do elemento de distância em coordenadas cilíndricas, tá? ρ2, dφ2 mais dρ2 mais dz2. E aí, o que a gente vai fazer, né? Bom, nós sabemos que o φ, pessoal, ele é K vezes S, né? Então, o dφ, ele é K vezes ds. Então, notem que eu substituí aqui o dφ2 por K2 ds2. E nós sabemos que r ao quadrado, ou melhor, ρ ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1, né? Então, eu posso relacionar o meu dρ com o meu dz. Se ρ2 mais z2 igual a 1, então 2ρ dρ mais 2z dz igual a 0, tá? E aí eu relaciono, eu faço essa operação aqui, tá? Chego nessa expressão, isolo o meu ds, tá? E aí eu caio numa integral elíptica. Então, para eu calcular o comprimento, tá? A distância, né, entre dois pontos na superfície da Terra, olha só, eu caio numa integral elíptica de primeira espécie, tá certo? Então, essa variável s, né, de dois parâmetros, ρ e k ao quadrado. Então, notem que essa integral elíptica aqui, que dá, né, o comprimento de arco, tá, de ρ e k2. Então, a inversa dessa função, né, é o seno elíptico, tá, de s e k. Então, a inversa de uma integral elíptica é uma função elíptica, é a função elíptica seno elíptico de Jacobi, tá? Então, para eu achar o ρ, né, eu tenho que calcular esse seno elíptico de S e K, tá certo? Que é a função inversa dessa integral elíptica. E da mesma forma, pessoal, a gente pode fazer isso para o Z também, né? Ao invés de substituir o Z, eu substituo o ρ e deixo em função de Z. E aí o comprimento de arco em função de Z também pode ser expresso por meio dessa integral aqui, tá? Que é a forma de uma integral elíptica, cuja inversa é o cosseno elíptico, tá? Então a inversa dessa integral aqui, elíptica, vai ser o cosseno elíptico de S e K, tá? E o que isso tem a ver com a espiral de Seifert? Ora, conhecido então o ρ, né, que é a integral, que é o seno elíptico de S e K, e o Z, que é o cosseno elíptico de S e K, eu traço, né, eu consigo determinar a minha espiral de Seifert.
Então, dado um comprimento de arco S, tá certo? Eu tenho que conhecer o comprimento de arco S. Então, eu consigo obter o ângulo φ a partir dessa expressão aqui. E aí nós determinamos, né, a partir dessas funções elípticas, as coordenadas ρ, né, que é o seno elíptico de SK, e o Z, que é o cosseno elíptico de SK, desse ponto P, tá certo? E aí eu defino, então, essa minha espiral de Seifert. É isso que a gente vai fazer aqui, pessoal, no Octave. Eu quero mostrar para vocês, então, um algoritmo que eu dei o nome de Seifert, em que eu mostro essas trajetórias. Então, eu vou supor que o K é igual a 1, tá certo? Então, a gente vai fazer aqui o K igual a 1. Novamente, o raio R igual a 1, tá? Da esfera. Definir aqui os parâmetros φ e θ. Então, o φ ele vai de 0 até π, tá? E o meu θ de 0 até 2π. E aí eu faço a malha, né, de pontos, então, φ e θ, através da função MeshGrid. Defino aqui as equações das coordenadas esféricas. E peço, pessoal, para que ele desenhe a superfície, tá? Aqui, na verdade, eu esqueci de fazer o seguinte, pessoal. Eu esqueci de explicar para vocês que tem também essa função SurfL, tá? Que serve para você escurecer mais essa figura. Então, se a gente tivesse dado aqui essa função SurfL aqui nessa esfera, ela teria ficado mais sombreada, tá? Então, eu esqueci de mostrar isso. Então, aqui eu já dei a função SurfL de x, y, z. Defino aqui, né, algumas cores, tá? Dou aqui aquele comando sharing interp, a função color map, né, cinza, e os eixos iguais. Então, o que eu faço? Olha, o K2, né, que é o nosso K ao quadrado, eu estou supondo que ele é igual a 1. E aí defino, então, esse meu S, tá? Que vai ser esse comprimento de arco de 0 até 3π, tá? Com 200 pontos. E aí chamo a função elipj, tá? Do Octave. Que vai me devolver, então, 3 vetores, né? 3 componentes desse vetor. O seno elíptico, o cosseno elíptico e o denoidal, tá? De SK2. O φ, ele é, então, o K vezes S, né? O K, então, é a raiz quadrada desse K2 vezes S. E quais são as outras coordenadas, equações da minha trajetória de Seifert? Então, é x, que é o seno elíptico, tá? Vezes o cosseno de φ. E para eu achar o y, né, eu pego o seno elíptico e multiplico pelo seno de φ, tá certo? E o z, né, é o cosseno elíptico de S, tá certo? Como a gente viu aqui anteriormente, né, nessas equações da espiral de Seifert. Para eu desenhar a linha, eu uso a função line, então de xp, yp, zp, tá certo? E aqui outros comandos, né, básicos. Vamos, pessoal, executar então esse código. E vamos observar aqui na figura. Olha só, então aqui está uma espiral de Seifert, tá? Que começa aqui, então, de um determinado ponto e vai até o Equador, né? E ela fica aqui no Equador, tá? Bom, a gente viu que para K ao quadrado igual a 1, as funções seno elíptico e cosseno elíptico deixam de ser periódicas, né? Elas tendem lá ao valor 1 e 0, né? E é por isso, então, que a espiral aqui, ela partiu do Polo Norte e ela tendeu, né, assintoticamente ao Equador, tá? Porque a gente fez o K ao quadrado igual a 1. Quando o K ao quadrado é menor do que 1, a gente viu que as funções são periódicas. E aí, pessoal, nós temos um período, né, para essas funções, tá? Esse período ele vai ser igual a 4 vezes
esse K maiúsculo. Esse K maiúsculo, lembrem, é aquela integral elíptica que a gente viu no começo, que a gente calculou pela função elíptica, né, no Octave, que é a integral elíptica completa de primeira espécie. Então, olha que interessante, a trajetória espiral de Seyfert, ela vai ser uma trajetória fechada, se o ponto final e o ponto inicial, eles diferirem num ângulo φ, tá, igual a m períodos desse seno elíptico e desse cosseno elíptico, né, para um valor de k ao quadrado. Então, a gente faz, né, esse 2nπ, né, dividido por k, igual a m vezes um múltiplo inteiro, então, de 4 vezes essa integral elíptica de primeira espécie completa, tá? Então, dados esses números inteiros mn, tá, que são números inteiros, a gente resolve, então, essa equação transcendental para calcularmos o valor de k ao quadrado, né, em que faz a espiral ser uma trajetória fechada. Então, por exemplo, vamos supor que o m igual a 1 e o n igual a 1 também, tá? Então, pessoal, vamos resolver essa equação transcendental, tá, para m igual a 1 e n igual a 1, aqui na janela de comandos. Então, inicialmente eu defino os valores de n igual a 1 e m igual a 1 também. E aí eu vou escrever aqui a minha função, tá, anônima de x. Esse x é o meu k, tá? Que é 2 vezes, então, n vezes π, dividido por esse k. Bom, como o meu x aqui está fazendo o papel de k ao quadrado, então esse meu k vai ser a raiz quadrada desse x, né? Então, square root de x, aí menos 4 vezes a integral elíptica, né, completa de primeira espécie, que é a função elíptica de x, tá ok? E aí eu vou, então, dar o ponto e vírgula, e aí eu vou definir agora o meu k ao quadrado, ou melhor, achar o meu k2, através da função f0, né, que serve para achar os zeros dessa equação aqui, de f. Então, vamos colocar um ponto inicial, pessoal, 0,5, tá certo? E agora eu vou pedir para que ele mostre esse valor, então, através da função disp k2. Bem, o valor daqui é 0,6284, tá? Então, aqui num código, o que a gente pode fazer? No nosso código, nós podemos trocar o nosso K2 por esse valor, né? 0,6284. E aí a gente pode pedir para que ele faça, então, essa trajetória de Seyfert, tá certo? E aí a trajetória, ela fica fechada, tá? Então é uma trajetória fechada, porque agora o k ao quadrado, ele ele tem que ser menor, né, pelo menos do que esse valor que a gente obteve aqui na janela de comandos, tá bom? Então eu espero que vocês tenham apreciado, né, esse assunto, é um assunto bastante interessante e também não trivial, tá? As funções elípticas de Jacobi, né, e as suas integrais elípticas de Jacobi. Então, muito obrigado e até a próxima aula.